Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Se estamos segundo a graça, o favor imerecido, se aquilo que segundo a lei não, nenhum dos meros mortais conseguiram cumprir os mandamentos no mínimo detalhe segundo a lei, se o único que cumpriu é Jesus, e a partir do momento que nós temos o seu Espírito, nós já somos cumpridores sem utilizar mais de objetos cerimoniais. Ele disse: a última ceia, de agora em diante não participareis mais do suco da vinícola, aonde sereis ministrados pelo Pai, quando adentrares nas regiões celestiais, através daquele que é o próprio maná, o próprio vinho novo, do qual nós devemos conservar, sendo vinho, odres novos em vinho novo, ambos se conservam. Ele é a bebida espiritual, ele é o alimento espiritual do qual devemos compartilhar. Muitos que seguem segundo os preceitos da lei por purificações exteriores e mesmo por ceias cerimoniais estão, mesmo que fazem por elementos, estão sendo intitulados como obreiros da lei, e por isso o véu lhes são colocado e não se alcança a revelação, porque aquele que rasgou o véu nos concede pleno acesso ao Santo dos Santos, aquele que mesmo disse que de agora em diante nem lembrareis da arca, não haverá mais a arca, porque mesmo são aqueles que são coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, o Santo dos Santos, aquele que santifica, aquele que nos purifica, aquele que nos concede espírito sempre de ousadia e de não covardia. Mas aqueles que dizem que são pastores, estão pregando ele novamente, praticando o vitupério, querendo se passar pelo próprio Cristo, uma vez que ele diz que só tem um bispo e o único bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem sua voz. Aqueles que se intitulam por cargos, seja reverendo, seja segundo as muitas heresias, aqueles que gostam de ser chamados de rabi, de mestres, de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas sim aqueles que anunciam pelo único mestre e bom pastor e bispo. Mas aqueles que se intitulam apóstolos são falsos, obreiros desonestos, que seguem segundo tradições, meramente segundo a lei. A palavra diz que dizem que são judeus e não são, são da sinagoga de Satanás, seguem iludindo, enganando a muitos. Jesus disse: a minha família de agora em diante são aqueles que me seguem, aqueles que fazem a minha vontade, é meu irmão, é minha irmã, aqueles que serão a mãe que haverá de se manifestar com o marido espiritual, a mãe de Jesus nas regiões celestiais, a noiva que está conduzindo, interligados uns aos outros, pedras vivas espirituais, não pedras meramente construções, da qual quando ali Jesus, os discípulos dizem, ficam maravilhados das construções grandiosas, suntuosas, e ele diz, Jesus disse: na verdade não ficará pedra sobre pedra, porque está constituído ele, a sua habitação é celestial, no alto, majestosa, para aqueles que nele depositam confiança, e haverão de alcançar a Jerusalém celestial, jubilosa dos milhares e milhares de anjos.
Mas aqui, enquanto estivermos, temos que dar permissão para o seu Espírito, permitir sempre o véu rasgado e pleno acesso ao Santo dos Santos, a alma ancorada a Ele, a mente em Cristo, o coração quebrantado, contrito e arrependido, para que haja habitação do seu Espírito, assim como corpo, alma e o Espírito vivificante que comunica ao pneuma, ao fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, com uma consciência sempre acusando como cumpridores, aonde procurando sempre estar se consertando diante do Senhor, ainda que se tropece em algum ponto, perseverar sempre agradando aquele que nos recrutou, jamais para retroceder como bom soldado em Cristo às atividades civis de outrora. Vivemos com Cristo para Cristo, sendo sempre, tanto individualmente através da vara da disciplina, como mutualmente, para que a noiva seja preparada e adornada e alcance as regiões celestiais. E assim perseverai em mais um dia.